Como é que vocês estão? Eu tô aqui para fazer mais um vídeo para vocês e o assunto de hoje é nada mais nem nada menos do que o estoicismo segundo Sêneca. Eu basicamente vou ensinar você a como viver uma vida feliz, sobre a ira e controlar a raiva. Mas antes de tudo, se inscreva no meu canal, me siga nas minhas redes sociais, Thay Copello no Twitter e @TaiGaneCopello no Instagram. Eu conto com a participação de vocês para curtir esse vídeo, dar um like, se inscrever no canal e deixar um comentário, seja criticando, seja elogiando. Eu quero que vocês tenham participação no meu canal. Bom, gente, hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre o que é a raiva, como controlar a raiva e o que os filósofos diziam sobre isso. E hoje eu vim trazer um filósofo que eu gosto muito aqui para vocês, que é o Sêneca, que escreveu esse livrinho que se chama Como Manter a Calma, mas você vai encontrar pela Amazon como Tranquilidade da Alma. E eu vou deixar aqui na descrição também para vocês um link para vocês comprarem pelo meu link, que assim vocês me ajudam a financiar o meu trabalho. Então, eu quero dizer para vocês me ajudarem, comprarem esse livro aqui, do Sêneca, Tranquilidade da Alma, ou Como Manter a Calma. E, sem mais demoras, eu vou falar aqui para vocês um pouco do conceito de ira. A ira, ela é o desejo de punir um erro subjetivo. Seja porque a gente se achou injustiçado, seja porque alguém fez algo contra a gente. Eu vou falar um pouco também sobre a questão da injustiça, sobre a questão de se sentir injustiçado. Mas o mais importante aqui é a gente saber, antes de tudo, como é que a ira é, como é que ela nos leva a cometer diversas atrocidades que podem prejudicar a nossa vida e não nos deixam viver uma vida feliz, em paz. Então, a aparência do homem irado é como se fosse um animal. Ele tem uma feição infeliz, ele tem um semblante caído, ele fica parecendo um touro bufando. Então tem diversos jeitos da gente parecer que a gente está com raiva, mas o mais importante é a gente entender que a ira nos deixa irracional. Eu vou ler um pouco aqui do Sêneca para vocês verem como é que ele vê a ira, a questão da ira. Olha só, ele diz: a ira se mostra no rosto e quanto maior é, de forma mais evidente ferve. Não vê como todos os animais, assim que se lançam para atacar, mostram sinais e seus corpos inteiros deixam a condição normal e tranquila e contorcem-se ferozmente? Espumam as bocas dos javalis, os dentes se tornam pontudos pelo atrito, os chifres dos touros se lançam contra o vazio e eles esperam a areia com patadas, rugem os leões, limpam-se o pescoço das serpentes irritadas. Infeliz é o aspecto das cadelas raivosas. Não há animal tão horrendo e tão perigoso por natureza que, assim que a ira o tem invadido, não fique aparente o aumento da ferocidade. Então, fica muito claro que quando a gente está irado, a gente fica muito parecido com um leão rugindo totalmente feroz, ou como um touro dando patadas na areia. Então, a gente fica de um jeito que a gente perde o controle. Então, uma das questões que sejam mais pertinentes elas, ou menos pertinentes, de acordo com a ira, é a vingança. A vingança faz com que os homens se lancem contra os outros em guerra. A vingança faz com que mercados públicos entrem em ruínas. A vingança, ela é um grande mal para todos, porque ela faz com que a gente entre em conflito, no pensamento de Sêneca. E outro ponto também muito interessante é que ele fala sobre a sensação de escravidão. Porque a ira, quando ela entra uma vez, ela é como se a gente tivesse escravizado, porque ela nos arrasta e nos escraviza diante dos seus desejos. A gente se torna escravo dos nossos desejos, o desejo de punir um erro subjetivo, como eu disse, que era o conceito que Sêneca via a ira. Bom, muita gente vai dizer também, e Sêneca traz isso, de que a ira seria boa em certo aspecto, porque ela traz coragem e ânimo. Mas Sêneca vai dizer não, não e não. Por quê? A coragem e o ânimo, elas podem até aparecer no início, mas, na verdade, uma primeira pontada de ira pode virar algo para além da coragem e do ânimo. Ela pode fazer com que a gente queira
punir os outros e a gente entra em vingança, em conflito, e assim a gente se torna irracional, porque começa com uma pontagem de coragem e ânimo, mas depois se torna uma grande tempestade. Então, não, é bom a gente repelir a ira, mesmo numa primeira pontada em que a gente se sinta animado. Então, outro ponto que ele traz é que a desvantagem será, mesmo em situações de calamidade extrema, como por exemplo a morte de um filho. A morte de um filho, especialmente se for um assassinato, vai deixar a gente irado. Mas a gente tem que combater isso, porque a primeira pontada, como eu disse, ela deixa a gente já irracional. Então, um homem bom, um homem virtuoso, como diz Sêneca, é um homem que, mesmo em situações extremas, você vai querer proteger a sua família, você não vai querer vingar o inimigo. E outro ponto muito importante da ira é que ela começa com afobação e descuido. Então, quando a gente vai cometer um ato racional, um ato em que a gente vai prescrever com as nossas virtudes a nossa ação, se a ira ela deixa a gente ansioso demais para cometer alguma situação de mais cuidado, não tem como. Então a gente tem que repelir a ira nessa primeira ideia de sensação de descuido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar aqui agora uma frase muito comum, inclusive em contos, como por exemplo Alice no País das Maravilhas, onde a rainha má, a rainha, ela vai dizer que é melhor ser temido do que ser amado. Mas ora, isso é uma frase de tolos. Por quê? Porque quando a gente está sendo mais temido do que amado, a gente está, na verdade, morrendo de medo em nosso interior. Então, uma outra análise que o Sêneca faz é que a gente tem uma sensação de ser injustiçado quando a gente está com raiva. E além de se sentir injustiçado, um outro gatilho que dá quando a gente está irado é que a gente começa com uma suspeita. Então, você, por exemplo, quando uma mulher de um cara pode estar traindo ele começa a suspeitar, começa a olhar as mensagens dela e depois isso se torna uma coisa muito mais séria lá pra frente. Ele pode querer bater nela, matar na frente dos filhos. Então é bom que a gente não acredite, a gente seja cético em certas situações. Então a ira, ela se mostra nessas pequenas situações. Mas eu vou ensinar para vocês também como o Sêneca ele nos ajuda a repelir a ira. O primeiro ponto é controlar o nosso amor próprio. O excesso de amor próprio faz com que a gente tenha um ego elevado e a gente se sinta injustiçado, como eu falei, em diversas situações porque a gente pensa que a gente não merece alguma coisa. O segundo ponto é que ele ensina, já desde a criação, da gente cuidar dos nossos filhos, a gente não deixar as crianças elas se sentirem injustiçadas. Então você tem que falar a verdade para a criança, não fazer com que a criança ela se sinta especial demais. Criança que ouve a verdade desde o início, ela não se torna tão mimada, então ela não fica tão revoltada quando ela não consegue alguma coisa. Outro ponto é a gente não se precipitar, como eu dei o exemplo ali do homem e da mulher, um sentindo ciúme do outro, a gente pode não se precipitar. Pensar, será que é isso mesmo que aconteceu? Então é necessário esperar ouvir o outro lado para a gente ver o que realmente aconteceu. E ter consciência de que todos nós já erramos, todos nós já fomos culpados de alguma coisa. Então esse é um ponto em que a gente tem que considerar, poxa, será que eu também errei? Eu não fui culpado de alguma coisa? E se você pensar, mas eu não fiz nada, pode realmente ser que você não tenha feito nada em relação à situação que você está vivendo, mas em algum momento você já foi culpado, a menos que você não assuma nada. Porque, na verdade, você pode ter sido sim culpado de alguma coisa e você não assume isso para você. Então, além de não suspeitar, acreditar se o homem for bom, você pode também esperar. Espera um pouco, esfria a cabeça,
pensa comigo, aquela pessoa ela também cometeu diversos acertos comigo, por que que então eu vou ser tão injusto com ela e vou querer punir o mal se ela já fez também tanta coisa boa? E se for uma pessoa má, pensa bem, você pode dar um bem ainda maior para ela, que é conhecer você, porque na verdade aquela pessoa pode estar te julgando e ela nem mesmo te conhece. Então, um passo mais importante aqui talvez seja você não reconhecer que foi ofendido. Se você pensar, mas aquilo ali nem me ofendeu, se convença de que você não foi ofendido. Isso talvez vá funcionar muito bem para você. Se você se convencer de que não foi ofendido, ignorar, a raiva talvez passe. Então, gente, é isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo de hoje. Eu vou pedir para você, vou deixar aqui na descrição o meu link para você poder comprar um livrinho na Amazon. Você pode comprar até maquiagem na Amazon, qualquer coisa na Amazon que você for comprar, ou qualquer outro livro, mas compra pelo meu link, por favor, para você ajudar o meu trabalho e assim monetizar esse canal. Obrigada, até a próxima!